dedica parte de seus recursos para essa gestão. O projeto Massalas, identicamente, foi todo ele gestionado pelo Nossa Cidade, sem que do projeto Massalas se aurisse qualquer recurso que reforçasse a manutenção do Nossa Cidade. O projeto Tradux, que está em andamento, está com a mesma filosofia. Eu não sou contra que o Nossa Cidade dispense e gaste seus recursos, seus talentos e seu tempo para a gestão desses projetos. Eu não sou contrário, mas eu penso que, de alguma maneira, a participação desses projetos no problema central da nossa cidade, que é tempo escasso, talentos não escassos, mas talentos dispersos e eventualmente dedicados à própria sobrevivência dos participantes, e a contribuição dos participantes pudesse ser reforçada por uma gestão ou por um trabalho profissional de uma pessoa que pudesse assumir um papel de secretário executivo pago pela nossa cidade, sob orientação da gestão da nossa cidade, tal como ela existe hoje, com uma gestão de centro vazio que está se estruturando cada vez mais fortemente, certo? Mas que precisa de se burocratizar um pouco. E essa burocratização não tem condição de por voluntariado. Esse é o pensamento que eu acho que resolve a preocupação do Cícero, que é muito válida, a preocupação do Wander, que é muito válida, e talvez a dos próximos expositores aí que darão a sua opinião. É isso que eu tinha para falar para vocês, certo? E vamos continuar fazendo uma roda aí, ouvir a Lúcia, Jussara, Valério. Vou seguir aqui a puxada de orelha do Cícero de não monopolizar o negócio, né, Cícero? Embora eu esteja doido para responder algumas coisas aí que você falou. Eu vou falar, né? Então, eu estou gostando muito assim das ponderações, né? Aprendendo. E sabe, Cícero, para mim nem me incomoda o Renato falar bastante, porque eu sou tão iniciante aqui que eu preciso de falas e de informações e que me contem as histórias, sabe? Aí bom, vocês sabem todos que eu coordeno um coletivo, né? Coletivo Mica, tem 5 anos. Bom, ele não chega nunca nem sonhou em ter essa estrutura interessante e nem esse cuidado com as finanças e, enfim, né, como o Renato mostrou. E a gente sempre incorreu no mesmo erro, sempre, e não consegue sair dele, como se fosse, sabe quando você afunda assim no asfalto e não consegue sair, ou então está atolado no banhado? É que a gente, nossa fonte de receitas são editais. As doações são mínimas, quase nenhuma. E os editais, eles são muito rígidos na aplicação de cada recurso. E aí nunca tem uma rubrica que possa remunerar a instituição para ela não morrer. Sabe? Então, a gente fica fazendo esforço, assim, por exemplo, eu me ponho pedalada fiscal, né? Pode ser até que eu seja... Me passem um impeachment aqui, mas o que eu faço? Eu pego e me coloco como coordenadora geral, certo? Com uma tal, sei lá, ganhando R$100. E eu passo todo esse dinheiro para as despesas do Mica.
Então, assim, a gente está ganhando muito em, digamos, em visibilidade, não visibilidade quantitativa, sabe? Mas de credibilidade, mas eu não dou mais conta de manter esse coletivo por causa disso que o Cícero apontou. E só que nós somos muito poucas pessoas e a gente não consegue dar a volta por cima, ou remanejar. Eu acho que a nossa cidade tem todas plenas. Eu acrescentaria ao que o Marcos algo da despesa para a instituição, mas é ter uma captadora de recursos, uma empresa ou alguém que seja de captação de recursos, porque essas pessoas, elas se remuneram, às vezes agora eles estão tentando ter um fixo, entendeu? Mas não é grande valor, assim, mas elas se remuneram com uma comissão. E eles trazem, eles têm contatos de uma forma assim, se especializam nisso, só fazem isso. Então, a gente, como faz tudo, não sobra o tempo para fazer essa coisa da captação de recursos, né? E no Wander, eu não sei qual o motivo que você falou de Calvino, mas eu acho que está na nossa cultura esse pensamento judaico-cristão, sabe? Assim, eu não posso ter nada, eu tenho que fazer um voto de pobreza. Eu tenho que, sabe, dar. Então, eu acho que Calvino vem romper com isso, e eu acho que a gente tem que romper com isso também. Foi nesse sentido. Vocês se lembram quanto que custou a captação de recursos de Brumadinho? Eu acredito que foi uns 18%, não é que a empresa que captou cobrou dos recursos, ela tirou quantos por cento? Não, o Catarse, que ele Catarse, tem uma taxa, exatamente. né? Tem as taxas, né? Exato. Então, se nós raciocinássemos que a Catarse, como grande e eficaz captadora de recursos, cobrou um certo percentual, por que nós não podemos, dos recursos que temos, imaginar um percentual que fosse para remunerar um captador de recursos? E, além do mais, se nós compararmos outras ONGs devem ter profissionais que custam recurso e que absorvem um certo percentual do líquido que essas entidades captam. Eu acho perfeito, é isso mesmo. Submeter, por exemplo, um projeto a uma entidade como a Casa, que financiou o projeto de compostagem, ou o Tradux, que exigiu um esforço grande de pessoas voluntárias e que está praticamente seguro que esse recurso vai adicionar aos recursos da nossa cidade, por que não imaginar que um certo percentual desses recursos pudesse manter um funcionário especializado em captar recursos, especializado em atender demandas sociais, fazer julgamentos quanto às entidades coordenadas, como o Regenera de Brumadinho e coisas semelhantes, para nos atirarmos numa postura mais agressiva da nossa cidade. Eu acho que, sem essa postura mais agressiva, nós vamos continuar caminhando muito lentamente.
Gente, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Pois Só não. que eu estou ficando um pouco ansioso. E assim, quando eu chamei essa reunião aqui, a ideia era trazer informações e não a gente tentar resolver tudo de uma hora para outra, tá? Tem tarefas lá no nosso mapa de transição que estão relacionados com isso. Por exemplo, tem uma tarefa de olhar benchmarks de outras organizações que estão concentrando quase que exclusivamente nessa questão da sustentabilidade. Por exemplo, a gente olha numa organização que é a base colaborativa, está com uma receita mensal de 100 mil, algo assim, e a gente vê que a maioria da receita deles vem de contribuição de associados, de mensalidades e anuidades. Então, é um caminho. A gente olha organizações que fazem patrocínio fiscal, que é isso que a gente está fazendo com o Bem Composto e com o projeto Tradux, e a gente vê que eles cobram entre 5% e 20% de taxa para fazer isso. Então, é uma possibilidade, né, também. A gente está olhando questões de fundo comunitário, que tem muito nos Estados Unidos, quase não tem no Brasil, e é o que a gente está fazendo com o Fundo Regenerativo, e olhando para essas organizações e vendo como que é a obtenção de recursos dessas organizações, dessas fundações comunitárias, para se sustentar, né? Muitas delas operam com uma espécie de endowment, que é um tanto de dinheiro, um fundo patrimonial, você tem um tanto de dinheiro, e esse dinheiro, por meio de juros ou outras formas de receita financeira, alimentam a organização, né? Tem uma organização em Campinas que a gente está estudando, que ela tem propriedades, e ela tem um shopping. O shopping Iguatemi Campinas é deles. Então, eles têm toda essa receita desse fundo patrimonial. Mas, num nível muito menor, é o que a gente também faz com Brumadinho, né? Você tem um tanto que está no banco rendendo juros, e esses juros vai para alimentar a organização que está fazendo a gestão dessa organização, né? Então, estão sendo feitos estudos e eu até te convido, Cícero, de entrar nesse grupo número 6, então, para a gente estudar junto possibilidades de sustentabilidade e aí sim pensar em soluções, sabe? Porque é complexo, não é, vamos pegar e gastar e cobrar, né? Vamos ver como que é feito em outros lugares, né? Porque senão, bem, Wander sugeriu fazer um Pinacar, acho que seria muito bom para mim também, porque eu fiquei um pouco ansioso com essa questão daí da gente já querer resolver tudo de uma hora para outra. Olha, tem 5 anos que eu estou tentando resolver essa questão, e não é fácil. A gente tentou contratar pessoas várias vezes, né? Tinha a Rafaela, o Jonathan, a Isabela e o Jardel. Várias vezes a gente tentou vários modelos. Não é fácil executar, né? Então, vamos devagar que o andor é de barro, né? Vamos fazer um pinacar, depois a gente continua fazendo essa roda. Eu quero muito ouvir Valéria, Lúcia também, e eu vi que o Wander estava com a mão levantada. Vamos lá. O Troublemaker vai fazer um voto de silêncio agora até pelo menos por 45 minutos. Eu também.
Wander, Valéria, Lúcia, Jussara, Cícero. Eu fui citado. O Cícero, Eu queria o rapidinho. seguinte, troublemaker é fazedor de confusão. Estou sabendo, criador de caso. Eu me pus no papel de fazedor de confusão. Agora eu vou fazer o papel de zen, ficar 45 minutos em silêncio para poder abaixar a temperatura um pouco. Você sabe que a 3M, ela virou a 3M porque criaram esse cargo, troublemaker, lá dentro, e aí ela virou a potência que é. Mas, eu não quero resolver nada aqui agora, não. Não tenho essa pretensão, não. O que eu quis foi só colocar o modo que eu estava vendo e é isso. Agora, o que eu acho é que, para o nível de receita, para essas coisas, eu acho, por exemplo, que algo que me parece que já pode ser problemático é o fato do Tradux, por exemplo, que nem recebeu o recurso, já tem uma dívida com a nossa cidade de 10% do valor do recurso. Então, assim, eu acho 5%. Como? 5%. Se é 2.000 e pouco, Eu tive muita resistência 25 mil é 10% como tesoureiro, do valor. Dá o ok. Mas, dado que as pessoas estão muito ansiosas para começarem o trabalho no Tradux, eu falei, bom, vai na orientação do nosso presidente, que foi de dar esse incentivo para o Tradux. Ok, beleza, mas assim, enfim, eu entendo. Vamos rodar a roda, que eu acho que é melhor. Tá. Então, eu vou falar. Aqui eu estou com a Jussara, que isso para mim é tudo muito, 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 muito novo, né? Eu, sinceramente, assustei. Eu achei que, pelo que eu sabia da nossa cidade, pelo que eu sei da nossa cidade até hoje, eu achei que tivesse um recurso maior. Então, a única coisa que eu concordo aqui agora é que tem que ter um captador de recurso, né? Pelas estruturas, pelos propósitos, por toda essa disposição de tempo e de entrega que as pessoas têm pela nossa cidade, acho que tem que ter mesmo, concordo com o Márcio, tem que ter um captador de recurso, e esse recurso tem que girar de alguma maneira, né? Concordo com o Cícero que o dinheiro parado não traz o dinheiro, né? As ações precisam ser feitas e a coisa tem que acontecer. Então, é isso que eu tenho para falar. Eu acho que tem que ter mesmo alguém para captar o recurso, que leve a mensagem, que leve o propósito, né? Que assim como eu, acho que tem muitas pessoas que desconhecem completamente e fazer a coisa girar e fazer acontecer, né? Eu sou da ação o tempo inteiro, então ouvir para mim é mais difícil do que agir. Então, é isso. Na verdade, oi, gente, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu vou falar que eu concordo com o Renato, falar de finanças é complexo, eu só quero ouvir. Eu estou achando tudo muito complexo, eu prefiro ouvir. Mas só uma fala que eu até cheguei a conversar com o Renato em relação ao Tradux, já que agora eu estou acompanhando. Essa questão de projeto precisa ser discutida pela nossa cidade. Eu não acho que agora é o momento, o espaço, mas ela precisa ser conversada, entendeu? Tem muito fio solto e que talvez com o projeto em andamento não é hora de resolver isso. Foi isso que eu ponderei em relação a liberar ou não liberar o de verbo ou não. Com o projeto já em andamento e com a proposta já aceita pela nossa cidade, ou seja, com o compromisso com o outro da nossa cidade, eu não acho que é a hora de discutir. A gente tem que discutir isso num outro espaço, em um outro momento.
Então, só para ponderar essa relação de projetos aí, eu acho que realmente a gente precisa conversar sobre isso. Eu estou tendo dificuldade, eu concordo com o Cícero, mas só que não tem como você, depois que os times já estão em campo, você mudar a regra, não. Eu acho assim, a partida começou, vamos finalizar, vamos pensar na outra. É só isso que eu penso em relação à participação em projeto. E fora o resto, eu acho finanças complexas, não é uma coisa que eu gosto, eu prefiro gastar. Eu gosto de gastar, mas essa parte de conta eu não gosto, não. Eu vou escutar mais. Bom, eu só quero recordar que, ao abrir essas duas questões, né, quando foi abertas as perguntas, eu coloquei duas, eu disse que não precisaria ser tratado aqui agora, principalmente a questão de Brumadinho. Tomou um rumo que, sinceramente, eu achei que não devia tomar, né? Achei que o Renato talvez tenha se sentido, digamos, desconfortável com as questões, e talvez até em relação ao que é a pauta dessa reunião e ao esforço que a gente reconhece que ele faz e não tem nenhuma dúvida com relação a isso, né? Então, acabou sendo uma pergunta ou duas perguntas que ficaram inoportunas em relação à pauta. Isso foi, como eu disse também, quando eu fiz as perguntas, suscitado por uma reunião que eu vim de lá para cá. E aí eu vou trazer uma contribuição de lá para cá. Uma pessoa que estava nessa reunião, que é do Instituto Áquila, deu um depoimento de uma organização que chama-se Lar Alguma Coisa, em Conselheiro Lafayette, em que eles colocaram um processo de captação, que é o que a gente está entendendo, e eu concordo que deve ser colocado, tá? Mas eu vou fazer a ponderação. Essa pessoa disse que eles montaram esse processo exatamente porque o Lar das Meninas de Divinópolis, e o que a gente está discutindo aqui agora, ressentia de uma sustentabilidade econômica e de um processo eficiente e eficaz de captação. Montaram um processo de captação com esse profissional que está sendo recomendado e que eu também apoio, com os devidos cuidados. O que aconteceu na história deles? Chegou num tempo em que eles tinham 20 crianças, 20 jovens em situação de risco atendidos e 30 pessoas no processo de captação sendo remunerados. É o ismo, né? Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E por isso é que eu citei e reconheci que muito bom, está perfeito o equilíbrio das contas. E a gente precisa subir. Mas ao subir, com esses cuidados de não meter o pé pelas mãos, não perder a finalidade e passar a remunerar quem capta em detrimento de quem deveria receber. Então, assim, a gente acha que a gente pode levar essa discussão para outro momento, para não fugir à que era a proposta de pauta de hoje, Renato. E uma pena que tomou esse caminho, né, e era outro. Mas, enfim, é o que tem, né, o que aconteceu. Então, eu proponho que a gente abra essa discussão em um outro momento, porque eu acho, sim, que a gente precisa ter expertise em captação de recursos, e que se nós somos, por princípio, bons com a aplicação que a gente vai fazer do recurso, quanto mais a gente vê, mais bem a gente fará. Então, a gente tem que considerar isso no processo. Renato, eu fiquei curiosa para saber quem que organiza dessa forma, que faz essas demonstrações todas, esses gráficos, é a contadora ou é você? Porque eu achei isso magnífico, nunca vi na minha vida. Fantástico. E assim, muito legal, porque fica muito claro, né? Sou eu. O sistema é assim, a gente tem um e-mail só para o financeiro, que é o administrativo@nossacidade.net. Qualquer gasto que é feito, o recibo tem que ser enviado para esse e-mail. Uma vez por mês, eu entro lá e eu pego todos esses recibos e eu jogo nessa ferramenta, que é o Zero Paper, né?
e aí ele já está dividido lá com centro de custo. Centro de custo é tipo departamento, né? Então, que é para Brumadinho, você coloca lá Brumadinho, que é para energia, você coloca energia, né? O zeladoria, administrativo, e eles reproduzem os grupos lá da nossa cidade, né? Os ciclos de trabalho e assim por diante. Então, a gente pode fazer esse orçamento descentralizado. E aí, a gente pega o extrato do banco e de todas essas contas que a gente tem, consolida e ele já está pronto para fazer esses relatórios, para emitir esses relatórios. Isso dá um trabalhinho, sabe? Dá, tipo, algumas horas, talvez um dia inteiro, né? Mas, às vezes, não, para fazer esse fechamento. Há alguns meses atrás, combinei com o Matheus que ele faria isso e seria remunerado um valor aí baixo, né, de ajuda de custo para isso. Aí eu treinei ele e tal, mas depois veio a filha e toda essa confusão, e aí ele não deu. Então, está comigo ainda, né? Agora, eu gostaria muito que, eventualmente, tivesse ou um estagiário, ou alguém contratado, ou alguém que faça isso e receba uma ajuda de custo, e fizesse parte do processo, né? Acho que isso daí não é algo que eu faço hoje como diretoria, mas para vocês que estão aí na diretoria em experimentação, é uma questão. E aí? Ano que vem eu saio da diretoria, vocês continuam, alguém vai fazer, ou a gente vai contratar, né? Então, é uma questão. Por isso, até eu estou me dispondo a ficar na tesouraria. Eu dou conta de fazer isso e outros processos assim, mas fazer tudo não dá, né? Então, às vezes pesa, às vezes fica 2 meses atrasado. Queria retomar um pouquinho aqui a discussão, que quando o Wander retira as perguntas dele, eu não compreendo. Quando há uma sugestão de voltarmos para a pauta, eu também não compreendo. Pelo seguinte, porque nós estamos fazendo uma primeira reunião, que é uma reunião de treinamento de uma equipe de diretoria em transição, em experimentação. Então, primeiro, eu não acho justo retirar a pergunta, porque aí o fluxo de toda a conversa que gerou a partir das perguntas que foram colocadas, ele muda. Então, aí, isso é uma atitude que eu acho que me coloca num lugar muito delicado, porque a partir da escuta é que eu fiz as minhas colocações. Então, assim, nós estamos aqui treinando, fazendo um treinamento, e, às vezes, eu acho que faltam colocações de algumas pessoas, de fato, e acho que eu, pelo menos, parto seguinte. O Renato, por exemplo, é uma pessoa que eu gosto, que eu confio, e que esse é o princípio pelo qual eu me relaciono com ele e com vocês. Então, eu não preciso de lidar com tanta sutileza e melindres, porque é uma relação baseada na confiança e no amor. Sim. Agora, que tipo de amor, que tipo de relação que nós, enquanto uma diretoria, uma ação começa a ter a nossa cara individualmente e coletivamente, nós vamos desenhar, porque é isso que eu vejo aqui,
Se nós estamos treinando, esse é o exercício que nós temos que ter, de sermos o mais sinceros possíveis. Sincero, eu sou Cícero, então, né? Mas eu acho isso, porque assim, eu não vejo problema nenhum em a gente se colocar. E às vezes eu sinto que há eu coloco isso porque eu não entendi a retirada do Wander e gostaria do esclarecimento. Eu não retirei, eu coloquei que talvez não tenha sido oportuno em relação à pauta e que poderia ser discutido em outra oportunidade, porque a pauta aqui hoje não era estar discutindo esse nível de detalhamento que a gente acabou entrando nele. Então, não foi retirado, não. As perguntas continuam, estão até gravadas aí, né? Eu só achei que ela puxou para um lado da discussão que não era a proposta da conversa de hoje. Tanto que eu havia falado na proposta das perguntas que, se não fosse o caso de ser para discutir agora, ela poderia ser em outro momento. Então, eu não sei se eu não me fiz entender ou se há uma discordância entre como você percebeu e como eu estou percebendo a minha colocação. Beleza, eu entendi. Deixa eu só falar que, como a gente está numa diretoria de experimentação, essa questão do projeto, eu quero propor que a gente se realmente está fazendo falta, agora que eu estou com o projeto aqui acompanhando, da gente repensar a forma que a nossa cidade trata os projetos, recebe os projetos. Eu já falei isso com o Renato, aproveito o encontro da diretoria de experimentação para marcar, não sei se seria agora em função de tempo mesmo, mas para a gente conversar sobre isso, sobre essa questão de projetos mesmo. Qual que é o papel da nossa cidade em relação aos projetos, como que a gente vai receber os projetos e que tipo de projeto, né? Eu acho que esse negócio de mudar e de fazer, pensar no fazer, não sei se a gente está fazendo, está executando e está pensando e propondo. A gente está trabalhando com pessoas, não tem jeito. No final, alguém vai sair machucado disso e eu acho que a gente tem que resolver antes, entendeu? Querendo ou não, lidar com pessoas, né? É projeto, mas tem pessoas, são pessoas. Então, acho que a gente precisa conversar. Queria propor para o mais rápido possível essa discussão. Eu concordo, Lúcia, com você. Eu vou retomar um pouquinho uma fala do Márcio, que ele diz da dificuldade que ele teve em tomar uma decisão em relação ao repasse de uma verba para um projeto, e ele acatou a orientação do presidente. Ponto. Foi o que o Márcio disse. Nós estamos, desde lá de junho, nesse processo de transição. Então, nós precisamos ver o Tradux, que é o projeto em pauta, fora da pauta, ele é posterior a essa data. Então, eu acho que qualquer que seja decisões que venham ser tomadas pela Associação Nossa Cidade, elas já têm que ir para um outro nível de discussão, porque, senão, vai haver uma distância entre o que nós estamos dizendo que nós fazemos e o que nós realmente fazemos. Se nós fazemos com centro vazio, se nós fazemos de maneira horizontal, se é isso que nós fazemos, então não dá, Renato, sinto muito, para você ir lá e decidir que vai adiantar uma verba para um projeto que já está no processo. Peraí, deixa eu te cortar aqui antes de ficar ruim, tá? Não foi isso que aconteceu, não. Tá? Olha, vamos fazer a retomada do que aconteceu com o Tradux. Wander foi o padrinho, ele tinha toda a autonomia, como está combinado com todos, para conduzir o negócio.
me chamou, me pediu ajuda, eu entrei lá no grupo, eu pedi ajuda para você, você entrou lá no grupo, 2 dias depois você saiu, aí depois Wander saiu, entrou Lúcia. Quando Lúcia saiu, se apresentou todas essas demandas do cronograma de utilização do recurso, e tinha lá duas rúbricas que veio assim, isso daqui é urgente, tem um curso que vai ter agora, é urgente. Eu falei para a Lúcia, o ideal é a gente fazer a utilização desse recurso depois que ele vier. Porém, como o recurso já está assegurado, é só uma questão, a gente espera, de burocracia, esperar a documentação, e a gente tem dinheiro no caixa, e o dinheiro é para circular, foi dito aqui hoje, né? A gente tem dinheiro para isso. Então, eu coloco aqui à sua disposição para conversar com eles e ver se é razoável a gente utilizar parte desse dinheiro para esses gastos que são urgentes. Se você achar que não, está bem, não tem problema nenhum com a nossa cidade, a decisão é sua, você é responsável, você tem autonomia. Se você achar que sim, a tesouraria, né, e a diretoria que eu represento vai acatar. Então, não teve isso de ficou centralizado em mim, não. Tá? Foi pelo contrário. Depois eu consultei o Márcio, que é o tesoureiro. Falei, olha, tem essa questão daqui que está sendo colocada. O que você acha? Ele colocou as razões dele, eu coloquei as minhas razões, e ele falou que, tá, então acho que esse argumento daí faz sentido, talvez ele faria diferente, mas considerou que sim. E aí, então, foi feito. E eu continuo achando que, sabe, se a gente está num projeto junto, tem o dinheiro em caixa, vai receber no futuro, vamos dar um refresco lá, né, para fazer e já começar, ué. Então, não foi esse processo centralizado. Eu conversei com o Renato várias vezes, não foi assim um processo tão simples assim, o Renato falou e está falado, não. Eu conversei e lhe perguntei o papel da padrinho, sei lá qual que é o nome atual, acho que nisso tudo, entendeu? Para eu falar, também para eu falar, não, eu não quero entrar nessa questão se financeira, se deve ou se não deve. Tem um processo que está causando dores aqui, e se é o processo que você ganha, eu não vou entrar nesse mérito agora, não. Até porque é o que eu estou falando. Não adianta, depois que a gente aceita um projeto, que a gente está lidando com pessoas, a gente começa a colocar regra que não foi colocada antes. Eu não concordei com isso. Foi isso que eu ponderei com o Renato. E é por isso que eu estou falando. Vamos pensar sobre projeto em nossa cidade antes de acatar um projeto, entendeu? Eu pedi por isso, falei assim, não, vamos aceitar, porque é um processo que não foi fácil, entendeu? Não estava sendo fácil, continua não sendo. Mas só que é uma coisa que eu escutei, que eu perguntei assim, qual que é a questão de ser líder, conselheiro, não sei, porque não tem nada de bom, eu não ganho nada, eu só tenho prejuízo, aí me falaram a questão. O doar também não é o ganhar. Então, eu entendo que é finança, que a gente quer ganhar, que a gente é capitalista, que a gente é calvinista, mas o motivo de eu ter aceitado foi uma fala assim, franciscana de que a gente tem que o doar para o outro também é ganhar. Então, que me perdoe todos, eu sou capitalista, eu posso ter, mas eu sou capitalista, mas eu entrei com o propósito franciscano também, entendeu? A gente conversa depois sobre isso, coloca antes, mas com as pessoas no meio não tem jeito, gente, não tem jeito. A gente já tinha lá a Luciana, o Matheus envolvido, não tem como. Agora, vamos mudar a regra, vamos criar a regra, não concordo. Então, entendo completamente essa questão de financeira, de contábil, tá, mas vamos discutir depois para o próximo? É isso que eu estou propondo, inclusive, para o grupo. Vamos discutir para a gente não pegar de novo e não gerar isso que gerou? Para não gerar as dores que estão gerando para as pessoas envolvidas no projeto? É isso que a gente quer também? Entendeu? Que qualquer associado que faça um projeto, que o processo seja assim, eu não concordo. Então,
com a autonomia de madrinha ou de guardião, não sei qual que é o nome, eu pedi para o Renato, vamos passar por cima dessas questões agora e vamos dar um voto de confiança para eles. Foi só isso, não é a questão financeira, não foi ponderado. Então, só queria colocar isso no meio disso tudo, para a gente pensar também até o papel da nossa cidade com o projeto, com tudo isso aí, com acolhimento, entendeu? Ô, Renato, eu queria que uma hora, quando fosse oportuno, vocês me dissessem o que é isso. Porque agora eu fiquei curiosa, eu sei que todo mundo tem sofrido um pouco com esse Tradux, estou até com medo, mas não precisa contar agora, mas eu fiquei curiosa, então, se eu puder saber, me contem. Tá. Bem, é um projeto eu vou te mandar o vídeo, viu, Jussara, da apresentação do Matheus e da Luciana, um projeto que captou recursos com a Anglo para fazer uma startup de suporte à pessoa com deficiência auditiva, inclusão digital, né? Bem, por uma série de razões relacionadas à comunicação, personalidades, estresse, até mesmo hormônio, né? Isso daí a Luciana falando, não sou eu de maneira nenhuma, tem sido um desafio, né? Bem, indo aí no que a Lúcia falou, eu acho que a gente deve também olhar que a gente está tentando, na verdade, criar novos modelos, né, de relacionamento entre pessoas, que teoricamente todos nós temos um coração bom e queremos um mundo melhor, mas na hora da gente vai trabalhar junto é tão complicado, né? Tem os egos, tem estilos diferentes e a gente está tentando criar uma associação que tenha processos, uma organização, uma estrutura que vai potencializar a nossa ação coletiva e o nosso relacionamento regenerativo, né? Então, tem todas essas questões. Em alguns momentos, eu acho que eu fui muito idealista, muito romântico, e eu gostaria até, assim, ficaria muito feliz que a próxima gestão continuasse acreditando e sonhando, sabe? Mas algumas coisas, por exemplo, essa questão de não ter um percentual no projeto, né? E ao invés disso ser uma retribuição sincera do que a pessoa pode dar ou quer dar de volta, pensando também nessa generosidade, sabe? Então, assim, uma economia de generosidade, ao invés de uma economia de toma lá para dar cá, né? Eu ofereço aqui o CNPJ, em troca você dá 10% do seu projeto. É um modelo, e é um modelo atual, é um modelo que é utilizado no mundo inteiro, e talvez a gente deva ir para esse modelo, né? O meu sonho era ser um modelo diferente, um modelo de estamos dando isso porque acreditamos no projeto e estamos semeando algo junto, e você vai dar de volta porque você também acredita no projeto de outra pessoa e acredita que essa associação é o meio que vai financiar esses outros projetos, né? E a gente chegar num ponto que não é o meu projeto, né? E eu acho que na jornada do associado, que é o que a gente está discutindo também em uma das tarefas, né? E é a jornada que vai de guardião e o guardião para o anfitrião. O último personagem, né, é o Marte, que é a pessoa que morre, né? E aí tem toda essa questão do mito de Jesus e de todos os mitos, né? A gente literalmente morre para o nosso próprio projeto, sabe? Deixa de achar que a gente é o protagonista e tudo mais e renasce para o projeto do outro. É aí que a pessoa vira anfitrião, padrinho, madrinha, líder, falar todos os nomes, porque ainda não, né? Aí que a gente vira anfitrião, quando a gente percebe isso daí, eu estou aqui para servir, né? E é o que a Lúcia fez, ela entrou com essa postura. Eu estou aqui, eu sei que vai ser uma dor de cabeça, eu sei que eu vou me arrepender, eu sei que vai ser um angu isso daí, mas
eu sei que o certo é isso, porque a gente já aceitou. Então, vamos dar o melhor da gente agora e a gente aprende com isso e, no futuro, faz de uma maneira que, então, não vai ser qualquer projeto, né? Então, a gente vai conversar antes, definir as coisas antes, né? E assim por diante. Então, acho que, no final, eu concordo com todo mundo. Eu concordo com Lúcia quando fala isso, eu concordo com Cícero quando fala assim, gente, esse modelo daqui não faz sentido, né? A gente não está voltando nada para a associação fica muito fraca. A associação ela é fraca financeiramente porque é isso o que cada associado decidiu dar para o coletivo, né? Tem pouco voluntário, tem pouco engajamento, porque as pessoas estão colocando engajamento nos seus próprios projetos. Tem pouco recurso, porque as pessoas não estão doando, como está aberto para doação. Quem quiser doar mais, pode doar. Mas, na prática, né, tem muita gente que fala assim, eu vou doar? Não, eu vou usar no meu próprio projeto, né? Então, tá, a gente vai ficar sempre assim, cada um tentando o seu próprio, sem sair do lugar, quando a verdadeira potência era a gente fazer junto, sabe? Um ajudando o outro. Então, eu acho que tem alguma coisa de transmutação nesse modelo que não sei se talvez seja só uma utopia, mas explicando, Cícero, foi daí que veio essas coisas, né? Inclusive a aceitação do Tradux, né, é um aprendizado, mas foi assim, olha, vai ser daqui a 3 dias. E eu falei, tudo bem, vocês entram aqui no risco, vocês nem sabem como é que é, a gente tem regras, né, tem todo... Eles falaram, ok, entra. E aí é o relacionamento todo truncado aí. Ok, vamos até o final, da próxima vez a gente fala, não vai ser com 3 dias de antecedência, né? A gente vai ter que conversar muito antes de aceitar um projeto hóspede, né? Eu acho isso maravilhoso e eu estou aqui porque eu concordo com você, eu concordo com a Lúcia, acho isso tudo lindo e vejo que tudo são construções, isso é também processual. Então, assim, tem o ideal, tem o que eu gostaria que fosse, num processo que eu já tenho que acender uma luzinha amarela ou vermelha. Por quê? Porque o Wander abriu mão de ser o padrinho. Porque eu entrei e saí 2 dias depois. Não foi assim. Nós conversamos muito, eu, Renato e Wander, eu e Wander. Então, assim, já tem uma informação que era de uma coisa que o proponente do Tradux já havia se comprometido com a associação, que ele não fez, por conta de uma paternidade. Eu tive filho, meu filho tem 30 anos, e eu não deixei de fazer as coisas que eu precisava fazer. Então, assim, já tem uma luz acesa. Então, assim, não é assim, o projeto está andando e coisa, não é isso. E o que acontece? Aí vamos ver como é que foi o processo do Massalas. Eu conversei com um rapaz lá, proponente do Massalas, que antes da pandemia a gente faria um connecting com o Massalas, conversei com ele, ele veio numa reunião nossa do Dragon Dream, ele posicionou, falou um tanto de coisa, inclusive ele falou lá da maneira dele, eu escutei, né? Porque a gente também escuta o que a gente quer escutar. Então, assim, ele falou que foi um momento que eles particularmente ganharam dinheiro e, curiosamente, foi um momento que eles sumiram da associação. Então, assim, entre o meu ideal e o que o outro tem para me oferecer, que eu também jogo.
porque senão nós vamos cultivar o quê? Nós vamos cultivar algo que está na origem da cultura, principalmente do povo brasileiro, que é se contentar com isso que essa coisa carmelita, essa coisa jesuíta, essa coisa franciscana de ganhar uma esmola, sabe? E nós vamos sustentar isso se você me disser, Lúcia, que isso é um ideal de futuro, de regeneração do mundo, eu vou dizer não, isso é uma moeda gasta. A filantropia é algo questionável do ponto de vista filosófico e do ponto de vista social e político. Por quê? Porque isso só faz com que nós, filantropos, podemos dormir à noite, tranquilos. Nós só faz isso, porque não avança, não promove a autossustentabilidade, a autogestão. Eu não vejo. Eu vejo todos os processos assim, do ponto de vista político. São os políticos de esquerda e de direita se mantendo a partir de um bujão de gás, se reelegendo por conta de uma cesta básica, quando a questão é outra. Então, assim, é isso, essa que é a minha questão. Eu não sou capitalista, sabe? Mas eu vivo numa sociedade capitalista. Então, assim, é isso. Eu não acredito que eu acho que sofrer você sofre se você quiser, porque a dor é inevitável. A dor é inevitável. Então, assim, nós nos divertimos, nós sorrimos, nós estamos aqui, apesar das nossas diferenças, somos nós que estamos aqui nos dedicando, nos doando. Agora, é isso. Eu penso assim, e acho que é construção. Eu acho lindo isso do ponto de vista ideal. Agora, nós não podemos impor ao mundo violento e cruel, com diferenças sociais tão grandes, impor ao mundo um mundo novo. Nós vamos ser vítimas, nós vamos ser vilipendiados no nosso desejo, no nosso idealismo, no nosso tempo. Então, é isso que eu chamo a atenção e que eu quero cuidar. E se o meu modo de dizer é assim tão assertivo e, às vezes, pareço ser grosso, mas, na verdade, eu quero esse mundo, mas eu não posso impor esse mundo. Eu só quero direito de resposta. Não, mas a questão eu concordo, eu estou falando isso, só que a gente não pode afastar também o discurso da prática, porque a nossa cidade tem um discurso. É um discurso do ganha-ganha, do idealismo, e a prática ser outra, entendeu? Porque eu não acho que... Não sei qual vai ser a decisão para projeto, mas a gente não pode afastar nosso discurso da realidade, não, porque a gente tem um discurso muito lindo, muito, vamos dizer, acima, né, do bem e do mal, franciscano, e na prática a gente vira capitalista ou, sei lá, neoliberalista, sei qual mais que é o nome do futuro, qual vai ser o sistema do futuro. Não tem como. A gente tem que chegar nesse ponto de equilíbrio. Nosso discurso é lindo, é aberto, é sustentável, é um planeta saudável, é bom para todos ou não? A gente tem que sustentar a nossa cidade. Custe o que custar, ao preço de que saia. Se não está bom para ele, que saia o associado, mas está bom para a nossa cidade. Então, é isso que eu ponderei, que eu falei. Qual que é o nosso ponto de equilíbrio? O que a gente quer? A gente quer um discurso lindo de um jeito, mas na hora que a gente tem que agir, a gente vai se afastar desse discurso?
o mínimo é uma coerência. Ou então, não, nós estamos discutindo missão, visão, valores também, vai ter um próximo momento, então vamos mudar nossa missão, nossa visão, nossos valores. O que não dá é a gente se apresenta de um jeito e na prática a gente faz de outro jeito. Então, é só questão de coerência que eu peço, que eu falei. Eu sou franciscana, capitalista, não tem, eu só quero aparecer na hora. Ou eu vou dizer, conveniente, né? É engraçado que a nossa cidade atrai um certo tipo de pessoa, né? Então, eu já percebi, assim, se você faz uma pesquisa e pergunta quantos que são antroposofistas, gostam da antroposofia, tem um monte. Tem muita antroposofia mesmo, sabe? Que é o pessoal lá do Waldorf enfim. Aí se pergunta também de franciscano, também tem muita gente que é simpatizante, tem São Francisco ou Santa Clara como padroeiro, demais. E o outro é anarquista. Se você perguntar também sobre quem tem tendência anarquista, é cheio. Então, acho que é umas identidades assim que vai... Gente, olha, já são 8 aqui para mim, 10 para vocês, acho que está na hora da gente terminar. Tem 2 coisas que eu acho que ficaram. Uma proposta da Lúcia da gente fazer um encontro para falar sobre projetos. Eu acho que pode ser um encontro dentro desse escopo aqui da diretoria em experimentação, tá? Vamos lá no WhatsApp, a gente vê quanto que é melhor, talvez semana que vem, talvez só para janeiro. E me veio também que tem um curso do Dragon Dreaming, que é o Captação Empoderada de Recursos. E nessa captação empoderada de recursos, na verdade, eles falam sobre a ferida do dinheiro, como que essa energia do dinheiro influi nas relações. E eu acho que seria muito transformador para a gente, sabe? Então, talvez, aí, se eu conseguir ir para o Brasil no começo de 2021 para a gente fazer a Assembleia Geral, a gente podia ver também se organizava um curso de captação empoderada de recursos e trazia um facilitador de Dragon Dreaming para falar sobre isso para a gente, sabe? Seria bom, a questão do dinheiro. Vamos fazer um check-out rápido aí, e quem tiver aqui primeiro, né? Jussara já está falando que o pessoal está chamando ela, faz primeiro. Então, tá saindo. Oi, Wander. Eu tinha pedido a palavra. Pode falar, desculpa. Eu vou respeitar os 5 minutos. Tá. Eu vou só pontuar e não quero entrar no mérito agora, acho que a gente pode fazer isso na outra reunião. A primeira expressão que eu tive, logo no início do Tradux, e está sendo Tradux porque foi ele, seria qualquer outro projeto, seria a mesma consequência, foi de que nunca mais eu entro num projeto assim. Foi o sentimento que eu tive. E antes disso, que é um outro cuidado que tem que ter, é que, da maneira como foi colocado para mim, de coração, mas não foi observado, é que, olha, nós precisamos de um padrinho, se não arranjar um padrinho, não vai ter o projeto. Eu acho que isso é faca no pescoço. Né? Então, mas eu decidi o que eu ia fazer. Eu falei, poxa, eu tenho que enfrentar esse dragão. Só que, desculpem, né? Um dragão que veio, eu vou fazer uma metáfora, ele foi um escorpião, não sei se vocês já viram um escorpião com filhotes, é um escorpião com 12 nas costas, entendeu? Não dá. Então, que fique o aprendizado e realmente que se traga essa discussão para o projeto, independente se seria no modelo tradicional de gestão da administração, se no modelo laissez-faire, se no modelo Dragon Dream, não dá para fazer no oba-oba. Nunca mais eu entro em nada que não tiver muito bem estruturado, muito bem combinado, porque foi muito ruim para mim e foi muito ruim para as outras pessoas também, né? Então, assim, que fique o aprendizado. E hoje, como atravessou, de certa forma, a discussão, eu estou saindo com muito aprendizado daqui. Acabou que, apesar de eu ter falado, Cícero, de que poderia ser noutra oportunidade, acabou sendo bom que fosse hoje mesmo, tá bom? É uma conclusão de agora.
Bom, gente, eu também eu aprendi bastante. E outra coisa que eu gostei muito é de conhecer melhor cada um, sabe? De vocês. Eu acho assim, não sei se é o momento, mas eu acho essa facilidade que o Cícero tem de traduzir esses pensamentos, né, que ele tem. Eu fico olhando assim, eu acho maravilhoso, e mesmo que às vezes possa parecer uma coisa agressiva assim, mas é um pouco a forma com que ele, né, eu estou vendo como é a forma com que ele se expressa, com toda essa doçura que às vezes ele quer esconder. E então foi isso, foi muito bom, muito obrigada. Eu acho que realmente estou aprendendo, e aí estou até a fim de fazer esse curso de Dragon Dream aí que você falou, porque eu acho que quanto mais a gente aprender, essa bagagem que você traz, né, Renato, de estar há muitos anos lidando com isso, o Wander, né, também, só soma, assim, né? Espero que eu seja útil. Foi muito interessante participar dessa reunião. Os conceitos filosóficos que foram explicitados foram muito interessantes. Fugimos um pouco do objetivo primordial da reunião e para o qual ela tinha sido convocada, mas eu vou dizer para vocês, eu não me arrependo de qualquer voto de confiança que eu tenha dado para todos vocês. E espero que a recíproca seja verdadeira. Eu sou muito grato por qualquer voto de confiança que vocês me deem. Então, boa noite. Beijinhos, tchau, tchau. Boa noite, Márcio. Boa noite. Eu quero só dizer uma coisa, assim, que enquanto há conflito, há propósito e há amor. Quando termina-se o conflito, aí se torna a indiferença, e com a indiferença a gente não vai para lugar nenhum. Então, acho que valeu a reunião. Eu fico bastante contente assim de ouvir, né, cada um, e ver que tem esse espaço aqui, né, que a nossa cidade ele permite esse espaço da singularidade, né, e isso é uma diferença muito grande, e eu torço para que as coisas deem certo mesmo, e que seja lindo, e que nós possamos estar um diante do outro, e sem ter que desviar o olhar, e sem ter que fingir uma alegria ou um afeto, porque é isso. E se não for isso, para quê? Né? Então, a gente siga cada um as suas coisas, a sua própria existência, e está tudo bem. Né? Então, eu acho que o caminho que estamos trilhando é ótimo, é maravilhoso, e espero que a gente tenha o cuidado de não nos ferirmos de uma maneira irreparável. É você, Lúcio, eu falo primeiro? Eu vou deixar para você encerrar, então, Renan. Eu estava pensando aqui, Cícero é o palhaço mais sério que eu conheço, quando ele começa a falar sério. Assim, mas que palhaço que fala sério é esse, gente? Ô, Lúcia, eu estou procurando até agora essa tal de doçura que a Jussara enxerga. Mas é um palhaço que fala coisa séria. Mas é verdade isso que a Jussara falou. Eu falei assim, é importante a coragem de colocar questões que a gente vai começar a pensar e a discordar também, entendeu? Que eu acho que o interessante é discordar
discordar, a gente não tem que concordar. Se fosse assim, não seria, não precisava estar todo mundo aqui, né? Então, isso é interessante mesmo, ele coloca questões que a gente tem que refletir. E pegando a fala dele, do Wander, eu pensei assim, eu sei que se o Wander saiu, se o Cícero saiu, eu sei que o negócio não está bom. Eu falei com o Renato isso, o negócio não está bom, mas eu já tenho toda uma bagagem aí que o negócio não é bom, mas eu sabe aquela coisa mesmo, chegou para mim a missão, vamos dar continuidade. E eu entendi essa questão do Wander, chegou o escorpião cheio de histórias, porque realmente... Vai dar tudo certo, Lúcia. Vai dar tudo certo. Eu falei assim, mas vamos ver, né? Já deu tudo para a gente à toa. E o Renato até brincou, porque eu falei com ele, eu não quero pegar projeto. Eu não vou pegar projeto, eu não quero projeto. E aí eu fui a primeira a pegar o projeto. Isso que foi a contradição, né? E essa questão que vocês levantaram, eu sei que a gente saiu das finanças, mas eu estou ansiosa para a gente conversar sobre o projeto. Eu senti tudo isso que vocês sentiram. Eu senti. Não vou falar, não vou mentir que não. Falei assim, não, tá tranquilo, não. Isso pesou. Eu falei assim, Wander, Cícero, vocês têm, não tá bom. Mas eu continuo contando com a ajuda de todo mundo aqui, do Cícero e do Wander também, para a gente levar até o fim, gente. É o nosso desafio, querendo ou não, é um desafio. E vamos conversar. Vamos conversar, vamos discutir, vamos brigar e depois vamos beber. Para fechar. Comemorar. Comemorar. Bem, eu só celebro muito, assim, vocês e essa conversa que a gente teve, né? Celebro o Cícero, e o Wander, né, eu senti assim, eu entrei aqui pensando, não, vai ser bem tranquilo, eu vou mostrar as contas, como que funciona, contabilidade, centro de custo, a ferramenta lá, tal. Aí o Wander tirou a casquinha aí da ferida, assim, bem delicadamente, nem senti nada, e o Cícero vai e enfia o dedo lá. Mas eu acho que é importante, assim, acho que é uma dança, né, das relações, porque a gente quer que as coisas sejam expressas sem nenhum filtro, né? Não quero que ninguém fique com papas na língua e deixe de falar algo. A inteligência coletiva, ela precisa que todo mundo se expresse. Por outro lado, a gente tem ego, a gente tem, né, sente. Então, também a maneira que expressa, ela afeta. E eu acho que isso daqui vai ser excelente, foi excelente hoje, igual a Jussara falou, para a gente se conhecer melhor e ver os estilos, né? E sim, eu vejo, Cícero, com total clareza que você fala, assim, colocando o dedo na ferida e falando que precisa ser falado e tudo ao mesmo tempo, né? Mas que você fala isso sem um julgamento, ou, né? É uma maneira de expressar e ótimo, bom que você falou, porque são coisas que a gente vai ter que olhar, sabe? E a gente não tem a resposta hoje, mas a gente sabe que do jeito que está, não está legal, né? Então, sim, que bom, e gratidão por ter colocado tudo isso. Eu vou te falar que teve uma hora aí que meu sangue ferveu, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, mas isso aqui desvirtuou totalmente, a gente vai começar a discutir, querer, né? E entra numa questão de disputa de narrativa, quando eu acho que essa sabedoria do Dragon Dreaming, de às vezes você deixar o trem suspenso, sabe? Então, olha, tem essa questão, não tá boa, mas as respostas elas não vão ser imediatas, né? Vamos a gente, cada um colocando, e a gente vai construindo, e uma hora vai ter um ahá, vai ser um ganha-ganha.
a gente vai conseguir tanto a parte idealista de criar um ecossistema que é baseado na generosidade, mas, ao mesmo tempo, também mais, vamos dizer, centrado, né, na realidade que a gente vive, né, e a gente vai ter esse ahau em algum momento, de como é que faz os dois ao mesmo tempo, né? Gente, amo vocês, boa noite, bom descanso, valeu por terem vindo, e na próxima a gente discute, então, processos, né, projetos. Renato, você tem aqueles 2 minutos? Tem sim, Vale. Vou parar aqui.